Engraçado porque quando você fala de romantismo e idealismo, você pensa na dualidade. E você falou que tem que ser é estudado, discutido infinitas vezes. Porque na realidade você pegou duas escolas que compõem o ser humano, né? A natureza humana. Como é que é administrar essa dualidade? Perfeito. De certa maneira, essa pergunta é chave, porque essas duas escolas, elas falam de dualidades e de conflitos, de oposições dinâmicas. Hoje em dia está na boca do povo, né, o termo extremismo. Né? É. Você vai até a ponta máximo de exagero que é possível e o outro grupo vai até a outra ponta, o máximo de exagero possível. Bom, isso todo mundo sabe que não é saudável, porque o jogo entre os opostos, ele vai se tornando impossível. Então, como duas escolas filosóficas, essas escolas elas eram muito maduras, muito saudáveis e não recaíam em extremismo. Né? Eles entendiam que o conflito faz parte da vida, né? O yin e yang, o positivo e negativo, o sim e o não, né? A luz e a sombra, jogam e dançam, brincam um com o outro, e esse jogo é natural, e entender a realidade, entender a vida humana, é entender dos conflitos e das oposições que constituem essa realidade, né? E não simplificar as coisas para que elas se encaixem no modelo preferido, né? Por exemplo, tudo é bom. Não, não é tudo bom. Existe o mal, existe o ruim. Né? Tudo é belo? Não, não é tudo belo. Existe o feio, existe o indiferente, o desinteressante. Então, quando a gente reconhece que as coisas que a gente deseja, elas não são as únicas realidades, isso inclusive nos amadurece, nos põe os pés no chão e nos ajuda a desejar essas coisas de uma maneira mais realista. Né? Como eu vou conseguir o belo? Como eu consigo o bom? Né? Entendendo que no mundo existe o conflito, existe a dificuldade, existe a tragédia, existe o drama. Né? Então, a maturidade da sabedoria, ela envolve essa navegação difícil, porque a realidade é difícil. Nós somos difíceis, nós somos complicados, nós somos conflitivos, mas essas escolas de sábios, né, elas evitam cair nos extremismos, nas simplificações, que é quando você está de um lado e não consegue enxergar a realidade, a legitimidade, a verdade do outro lado. Então, eles sempre faziam Como é isso. atual isso, né? Como é que você lida com pessoas hoje? O que seria assim? O idealismo é uma escola filosófica? Ele é um movimento? Fala pra gente um pouco sobre o idealismo e sobre o romantismo, até pra gente se situar. Pois bem, ambos no começo eram escolas filosóficas. Quando você chama de escola, pessoas que se reuniam, mas pessoas que se reuniam e seguiam aquele caminho. Sim, são pessoas que estão muito próximas, têm uma afinidade suficiente para você dizer que elas estão pensando na mesma direção, Entendi. Os mesmos problemas, mais ou menos da mesma forma. Tá. Claro, ser filósofo significa ser um pouco diferente e único. É impossível você ser um filósofo e ser completamente encaixado em algum partido, ou uma religião, ou alguma coisa assim, uma instituição e um modelo de pensamento fixo. Top. Você precisa, de alguma forma, provocar, ir além, né? E pensar propriamente, né? Assumir o seu protagonismo, a sua liberdade. Mas esses pensadores são parecidos o suficiente para a gente dizer, assim como de outras escolas, a gente diz assim, os racionalistas, os iluministas, né? Eles são parecidos o suficiente para a gente encaixar dentro do mesmo grupo. Uma grande questão desse livro, e da forma como, claro, eu leio os dois movimentos, é que eles, no geral, são apresentados separadamente. Entendi. Você tem um manual de romantismo e você tem um manual de idealismo. Porque eles são competidores, são adversários, estão olhando com um certo desgosto um para o outro o tempo todo. Eu queria apresentar as duas escolas juntas,
entendendo que isso facilita a compreensão e aclara por que exatamente esses autores estão fazendo o que estão fazendo. Eles fazem muitas vezes coisas porque eles estão olhando para o lado e falando assim, esses malucos românticos estão indo nessa direção. Eu preciso provar que isso está errado. E os românticos é a mesma coisa. Os idealistas querem encaixar tudo numa ordem intelectual. Eu preciso mostrar que não é assim. Então eles estão se alimentando na sua competição. Entendi. Mas então, o que é o idealismo? Por onde ele caminha? Os dois termos é bom a gente começar pelo que não é. O que as pessoas acham que é o idealismo? Que o idealismo é antirrealista, né? É o desejo, ou a busca, ou a valorização de coisas que não existem, de coisas que são utópicas, que são só projeções da nossa consciência. Não é isso. Tá? Isso não é isso, né? É o espantalho, né? É a caricatura criada pelos adversários, pelos inimigos, né? Perfeito. Então, o idealismo, ele acredita que existe o mundo, existe a realidade, não é tudo fantasia, criação da nossa mente, mas, além do que existe, há também o ideal, aquilo que não existe, mas que pode ser realizado. Então, o idealismo é sobre caminhar na direção do ainda não realizado, né? O que você quer ser? O que você quer da sua vida nos próximos 20 anos? Isso não existe, né? Que mundo nós queremos? Que sociedade nós queremos? Que tipo de legado esse programa deseja, né? Ou a universidade deseja, Perfeito. ou o Brasil como país deseja. Então, todas essas projeções, elas são projeções para o futuro, para realizações, na direção de coisas que nós identificamos como boas, mesmo que elas ainda não sejam fato, ainda não existam. E ao mesmo tempo, essas projeções, essas aspirações de melhoria, de aperfeiçoamento, elas não negam de jeito nenhum a realidade e o que é que nós precisamos fazer dentro da realidade para que as coisas aconteçam concretizando o ideal, tá? Então esse jogo entre ideal e real, ele é a essência do idealismo, né? É o jogo entre o que já existe e o que ainda não existe, que eles entendem como a principal parte da vida. A principal parte da vida não é o que está feito, mas é o que está por fazer. Porque nós somos espíritos criativos. Nós somos livres. Quem é livre quer fazer, quer realizar. Você não quer viver do que você já realizou, do que você já fez. Você está sempre desejando e aspirando a algo mais.